Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Queda nos mercados. Bitcoin e altcoins caem, enquanto mercados tradicionais sobem e renovam as máximas. O que está acontecendo com o mercado cripto? O que temos diante dos nossos olhos? E agora é alta? Agora é fundo? Agora é fim de ciclo? É isso que eu quero discutir com você, além de te mostrar o que eu estou fazendo diante das movimentações que o mercado está nos apresentando. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que mais uma vez eu vou pedir a você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise a partir de amanhã. Por que a partir de amanhã? Porque hoje é importantíssimo que você entenda exatamente o que está acontecendo e quais são os nossos pontos mais críticos e os pontos de oportunidade. Então, eu deixo os comentários abertos, aguardando o seu pedido. O que estamos vendo? Oh meu Deus do céu, o mercado caindo, o Bitcoin e as altcoins caindo, enquanto todos os outros mercados estão fortes. O que está acontecendo? Essa correlação que muito se fala de mercados de risco, SP500, Nasdaq, não está se firmando. Será que isso é algo que não é usual, é normal, é natural? A resposta é que a gente tem uma correlação indireta de médio a longo prazo. E a gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Ontem eu fiz uma análise justamente do movimento do SP500, de Nasdaq versus o movimento de Bitcoin, que naturalmente vai impactar Ethereum, Solana, altcoins em geral. Por que o mercado cripto está atrasado? Se você não assistiu a esse vídeo, assim que encerrar o vídeo que você está assistindo, confira o vídeo que a gente gravou ontem. E também olhe com muita atenção o vídeo que nós apresentamos no sábado. A gente fala dos ativos maiores, as altcoins maiores e as menores. É muito importante que você entenda o que está acontecendo para que você tenha a base sólida para a tomada de decisão. Todos os dias a gente traz diversos conteúdos para te ajudar a surfar essa volatilidade tremenda que nós temos no mercado cripto. E é por isso que eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e apertar o like caso esse vídeo faça sentido para você. Pois bem, estamos vendo sim um momento de descorrelação, mas não é algo que é preocupante. Nós estamos vendo um movimento que é típico de mercado cripto. E nós falamos justamente sobre os diversos cenários na última semana, praticamente a semana inteira. Até reclamaram comigo. Poxa, Luan, você está falando a mesma coisa, 118 ou retração de Fibonacci, 118 ou retração de Fibonacci. Pô, muda a fala, fala outra coisa. Como que eu posso falar outra coisa se é exatamente aquilo que vai definir um movimento de alta de curto prazo ou de baixa de curto prazo que pode ser oportuno, pode trazer justamente as oportunidades. Veja o que aconteceu. A gente acelerou, acumulou, chegamos à quinta-feira, beliscamos os 118 mil dólares. O que era os 118 mil dólares? Topo, fundo, área de 618 de Fibonacci. Então, do topo ao fundo, esta é a faixa que, se for rompida, aumenta em muito a probabilidade de buscarmos os topos. Foi exatamente o que a gente falou na semana passada. Isto mudou? Não, não mudou. O nosso desafio, que também é o desafio do Bitcoin, segue em 118 mil dólares. Ponto final. O que aconteceria se a gente não conseguisse romper? Seria plausível vermos correções. Vemos correções. Nossa, mas essa correção foi fraca no Bitcoin, mas foi muito forte para as altcoins. A dominância está subindo. Isso é algo preocupante? Na realidade, não é algo preocupante. É algo normal. E eu vou te explicar o porquê.
Nós vimos nesta movimentação de baixa a maior liquidação da história de operações de long no Ethereum. E nós vimos 1,7 bilhão de dólares em liquidações nessas últimas 24 horas. E detalhe, o dia nem terminou. Então está beirando 2 bilhões de dólares em liquidações. Este movimento de baixa do Bitcoin foi mais forte nas altcoins pelo nível de alavancagem que muitos colocaram no mercado. Eu falo como um todo, eu não estou criticando, estou apenas trazendo a realidade que muitos investidores colocaram nas altcoins. Existe um movimento de cascata que traz um flush que acontece quando muitas liquidações acabam por se confirmar no mercado. Pense da seguinte forma, você faz uma operação alavancada em long, vamos falar que você fez uma operação alavancada em long no Ethereum. O seu stop, na verdade a sua liquidação estava em 4.100 dólares, você entrou em 4.500 dólares. Se você fez essa operação e o mercado começou a cair, uma vez que você foi liquidado, você teve uma venda forçada. Quando você faz uma venda, você coloca uma pressão de baixa. Quando existem muitas vendas em cascata, este movimento de baixa, que é de liquidação e venda, liquidação e venda, liquidação e venda, traz um rasgo no preço, que foi justamente o que aconteceu em muitos ativos. E por vermos muito dinheiro em venda e liquidação nas altcoins, o fluxo acaba baixando nas altcoins e acaba priorizando os ativos de segurança. Quem é o ativo? Não são os ativos. Quem é o ativo de segurança do mercado cripto? O Bitcoin. E é por isso que a gente viu a dominância subir. Ou seja, este é um cenário saudável. Perfeito. Dentro de todo o movimento do mercado, este é um movimento de mercado saudável, coerente, dentro dos parâmetros. Então a gente não está tendo irracionalidade, está tendo algo racional. Vamos para os ativos de maior segurança. Por isso, o Bitcoin obviamente foi priorizado e os ativos cada vez menores acabaram tendo movimentações de baixa. Nada fora do natural, do normal, em um movimento de liquidação. Você pode não gostar desse movimento, você pode ter ficado chateado com esse movimento, mas a realidade é que o movimento acontece desta forma. Então, eu obviamente não estou criticando quem faz operações alavancadas e nem quem se alavanca demais. Eu estou aqui simplesmente explicando para você como é o funcionamento desses dias de liquidações. Então a gente teve uma liquidação em cadeia por conta dessas movimentações de baixa que criaram mais liquidações e ordens de venda até que toda a liquidez foi absorvida. Maravilha! Este tipo de movimento acaba trazendo oportunidades. E eu sei que muitos vão odiar também esta palavra. Se você está com ódio desta palavra, você com certeza não assistiu a aula de Caixa Infinito. A aula de Caixa Infinito é extremamente importante e ela está aqui na descrição do vídeo. Por favor, assista ela. A gente sempre fala sobre o equilíbrio, exposição e caixa, exposição e caixa. Eu fiz vendas em meados de agosto, vendi alguns ativos tiveram correções, eu fiz recompras. Recentemente, vários ativos começaram a pipocar, ativos que eu tinha no meu portfólio, fiz vendas e hoje eu fiz algumas compras. Algumas compras dentro do meu planejamento estratégico. Toda semana eu traço planos para o curto prazo. Toda semana eu faço isso. Toda semana eu vou avaliar o macro, o médio e o micro. O micro, ele sempre vai ficar em aberto. E se ele fica em aberto e não descaracteriza o macro, eu tenho que ler estes cenários do micro e aproveitar. Muitas das vezes o medo
medo extremo em um curto prazo, dentro de uma tendência macro de alta, é oportunidade. E eu usei parte deste caixa que eu possuo para ir às compras. Fiz compras pontuais de determinados ativos. Por quê? Porque a tendência macro, ela se mantém. Eu trouxe vídeos passados, em alguns vídeos passados, eu trouxe justamente a leitura do gráfico mensal, base de preço mensal, e trouxe justamente a leitura de fim de ciclo de alta. Estamos caminhando para esse cenário? A resposta é não. Nós sequer chegamos na base de preço mensal. Eu já vou falar os pontos mais críticos também para baixo. Mas a gente sequer chegou nesse ponto e é por isso que eu estou indo às compras, fui às compras mais cedo e obviamente apresentei cada uma das minhas movimentações para os meus integrantes do Prêmio Desafio. Então, eu fiz compras pontuais. De quê? De Bitcoin? Não, de ativos que são os ativos de maior risco, que são as altcoins. Maravilha? E por que eu fiz isso? Também porque o macro segue bullish e nós temos um movimento que acaba por rimar. Eu não gosto da palavra repetir, eu não acredito que o que aconteceu no passado tem que acontecer no futuro, mas a gente sempre gosta de trabalhar com as probabilidades. E o histórico acaba sim nos dando uma base probabilística, probabilidade. Quero certeza, quero garantia. Sinto muito, mas isso não existe na vida. Então, obviamente você não vai encontrar certeza, garantia no mercado financeiro, muito menos no mercado cripto. Mas o que a gente vê é que meados de setembro, início de outubro, a gente acaba vendo pullbacks. A gente acaba vendo formação de fundos, acelerações, pullbacks, que sustentam em uma tendência macro de alta nas bandas de bull market. Estamos no gráfico semanal, bandas de bull market, estamos neste ponto, na faixa entre 112 e 107. Eu vou arredondar 107 porque estas bandas elas podem sim se mexer conforme o preço. Então a gente está marcando aqui 109, 500, 109 baixo, mas a gente poderia ter um range até 107. E o que a gente vê é que no passado a gente teve esse tipo de movimento. A gente teve setembro, a queda em agosto, setembro acelerou, bandas de bull market para outubro entregar aceleração. Tivemos o mesmo cenário no passado. Em diversos movimentos do passado, a gente viu isso. Acelera, julho, agosto, setembro, correção, acumulação para entregar acelerações em outubro. O mesmo aconteceu aqui em meados de 2021. A aceleração, correção, meados e late September, ou seja, final de setembro, para entregar aceleração no último quarto. E a gente vê que, em linhas gerais, o mercado segue rimando. Vai se repetir? Não podemos afirmar, mas ele segue rimando e a sua estrutura de alta, tanto no mensal quanto no semanal, no gráfico de 2 semanas, é de alta, sem qualquer indicador objetivo marcando topos. Então, eu fui às compras por olhar o macro e entender que no micro eu tenho uma oportunidade pontual em ativos estratégicos. Mantive caixa? Obviamente eu mantive caixa. Esta queda recente, ela levou o meu caixa a um ponto mais elevado. Então o meu caixa subiu proporcionalmente. Eu voltei ele para o ponto neutro, que é o ponto que eu quero manter neste momento de mercado. Mantendo este caixa, eu fico confortável, durmo que nem um bebê e sei que se o mercado subir, eu estou com a exposição correta para aproveitar. Só que o que acontece se a gente perder esses fundos? A gente bateu 111. A gente pode até considerar que a gente atingiu a área de 618 de Fibonacci. Perfeito. Na teoria, este seria o ponto para marcar uma aceleração e rompimento das faixas de 118. Lembrando que
Quando o mercado tradicional está nas máximas, ele coloca uma pressão de alta no mercado cripto e, historicamente, quando a gente tem leves pullbacks no mercado tradicional, o fluxo financeiro acaba indo para cripto. Então, cripto tem um lag, ou seja, tem um atraso, mas ele acaba acompanhando o mercado tradicional. Então, na teoria, este é um cenário bullish. Mas e na prática? O que aconteceria se eu perdesse esses pontos? A gente caminharia para uma correção no gráfico mensal. Se você me acompanha, você sabe que a gente falou sobre essas correções no mensal no último mês. Olha, se a gente perder 107 mil dólares, a gente inicia sim uma correção no mensal. Correção no mensal é base de preço mensal, é RSI do gráfico diário em sobrevenda, é possivelmente o mercado chegando à média de 200 dias, é o mercado com o seu RSI diário em sobrevenda formando uma base de preço. Olha só, a gente tem aqui o RSI diário em sobrevenda a partir de 106, a média de 200 dias está em 103. Se a gente chegar nesse ponto, muito provavelmente nós caminharemos para o medo extremo. Esses são 3 indicadores muito sólidos que podem abrir espaço para exposição em uma tendência macro de alta. Então, o que eu estou de olho? Estou de olho justamente no dia fechar, hoje 21 horas horário de Brasília, fechar acima, fechar abaixo, como ele vai fechar. E se a gente começar a perder essas áreas de 111, começar a flertar com esses fundos, começar a perder esses fundos em 107, o que a gente vai ver? O que a gente vai vivenciar? Veremos uma correção no mensal que pode ser muito oportuna. Ah, meu Deus do céu, isso aqui pode acontecer? É um dos cenários. Vai acontecer? Não temos como afirmar. A gente não tem certeza. A gente trabalha com probabilidade. Qual que é o meu trabalho? Não é tentar adivinhar se isso aqui vai acontecer na terça-feira da semana que vem. Não, eu não tenho a bola de cristal. Qual que é o meu trabalho? Se o mercado chegar a este ponto, como eu vou reagir? Eu tenho caixa para isso? Ah, não tenho caixa. Então você vai ter que ajustar o seu portfólio. Você vai ter que ajustar suas operações. Ah, eu tenho muitas alavancagens. Abrir muitas alavancagens. Esse é um cenário que pode te prejudicar. Se você está dando all-in alavancado neste ponto aqui, você pode se prejudicar caso esse cenário ele venha a se firmar. Ah, não, eu estou pronto, entendido. Não, maravilha, eu estou com caixa aqui. Perfeito. Quem tem caixa está preparado. Mas, Luan, e se isso aqui não acontecer e subir? É por isso que você tem que ter equilíbrio, exposição e caixa. Exposição e caixa. Se, obviamente, você enxerga uma tendência de alta continuada. É assim que a gente busca trabalhar. Sem tentar adivinhar o futuro, considerando todos os cenários, analisando tudo, avaliando e colocando. Qual é o pior cenário? Qual é o melhor cenário? Qual é o cenário padrão? Estou pronto para todos? Estou. Acabou o estresse, acabou a loucura, acabou tudo que leva a maioria das pessoas a perder dinheiro. E não entenda, tomar um stop aqui, perder com um ativo ali, de forma consciente, de forma a entender que é o risco e o retorno, e você não vai ganhar todas, é uma coisa. Você está investindo. O investimento, a jornada como investidor, vai passar por ganhos e perdas, ganhos e perdas. O que você sempre deve olhar é para o médio a longo prazo e entender o risco que você está se colocando. Quem coloca todos os ovos na mesma cesta, uma hora vai derrubar essa cesta e vai perder todos os ovos. Ou seja, vai perder todo o capital. Então, preparação, planejamento estratégico é muito importante. Não é só, eu vou sentar aqui, vou fazer um long, vou fazer uma compra e é isso aí. Vamos torcer. Não existe torcida. Existe planejamento estratégico, preparação e avaliação. Você tem que entender que tudo que você faz, tudo envolve risco. Até acordar de manhã e levantar da cama envolve risco. Então entenda os riscos que você se coloca
e fique feliz com eles. Eu sei que muita gente estava ansioso por quedas para poder comprar. E tem muito mais gente que está muito mais ansiosa por mais quedas para comprar. Só cuidado para você não ficar nos extremos. Totalmente fora e totalmente dentro, ultra alavancado. Invariavelmente, em algum momento, você vai quebrar a cara. Por quê? Porque se você está indo no limite, você não está considerando o seu pior cenário. Combinado? Então vamos acompanhar de perto. Vamos monitorar e vamos atualizar tudo o que estiver acontecendo, além do fechamento do dia, no nosso grupo geral do Telegram. Participe, segundo o link da descrição. É um grupo que tem insights, análises, informações e muito mais de forma gratuita. Agora, se você quer investir em conhecimento, quer ter acesso às minhas metodologias, planos e estratégias, a cada um dos meus movimentos, atualizações ao longo dos dias, você quer ter acesso ao meu portfólio, às minhas operações, quer ter diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais? Clica no primeiro link da descrição. Ao clicar nesse link, um chat com o nosso time será aberto e basta você enviar um oi. Nosso time te enviará as informações do nosso grupo Prêmio e grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu entrego os meus programas de conhecimento. Aguardamos o seu contato. Eu volto a qualquer momento com atualizações e lembra você, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu desejo, é claro, uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.